Sentar, irmãos. A palavra de Deus nesta manhã vai falar conosco lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos 8, 4. Continuamos então com a nossa série, os Atos do Espírito Santo. Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E hoje através de toda a igreja, porque a igreja ela é apostólica. Por quê? Porque ela está baseada no fundamento dos apóstolos e profetas e é plantadora de vidas que vão sendo agregadas ao Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então vamos esclarecer aqui o que o texto quer dizer. Queridos, toda vez que nós ficamos numa situação de comodismo, achando que está bem do jeito que está, não precisa fazer mais nada, está muito bem a maneira passiva como eu ajo diante das coisas. Toda vez que eu faço isso, sabe o que acontece? Deus permite que alguma coisa aconteça para me tirar desse imobilismo. Então toda vez que deixa aí, está tudo certo, não vou me preocupar com nada, não vou fazer nada, vamos tocando o barco aí, sem propósito, sem visão, sem revelação, sem realmente querer estar inserido dentro daquilo que Deus tem. Toda vez que isso ocorre, Deus de alguma maneira vai causar uma provocação essa que vai nos levar para a ação. Amém, Jesus? Então, quando a gente fica numa situação muito confortável, Deus traz desconforto para que a gente atinja um patamar superior e possa alcançar, sim, um conforto maior, mas um conforto maior nele, por ele, para ele, sempre ativos. Amém, queridos? Então, o que acontece? Estamos nos primórdios aqui da igreja cristã, e o trabalho da igreja de Jerusalém ia muito bem. Muitas pessoas foram agregadas ao Senhor, muitas pessoas se converteram ao Senhor, muitos sinais e maravilhas eram feitos. Então a igreja estava indo muito bem, até que não estavam ainda imobilizados ali, estavam muito bem mobilizados, mas muito bem mobilizados, voltados apenas a Jerusalém e os seus arredores. Mas Deus queria que a sua palavra fosse espalhada, esparramada para muitos lugares. E ocorreu uma grande perseguição à igreja. E através desta perseguição, houve a chamada dispersão. A perseguição gera dispersão. Repitam comigo, a perseguição gera dispersão. Por quê? Porque quando você é perseguido, você não consegue ficar no mesmo lugar. Você acaba se espalhando, se esparramando, acaba tendo que ir para outros lugares mais tranquilos, ou aparentemente mais tranquilos. E foi o que aconteceu com a igreja lá nos primeiros tempos. O trabalho estava indo bem, mas eles estavam muito voltados apenas agora a Jerusalém. Claro, tinha que começar em Jerusalém. Era ali que ia começar todo o movimento daquilo que passou a chamar-se igreja. Igreja que nasce debaixo da bandeira do Pentecostes. Então é claro que isso tinha
realmente que ocorrer. Mas depois era a hora de se espalhar. E havia uma dificuldade para espalhar, porque concentrados ali estava muito bom. Então, por vezes, está tão bom que eu não me preocupo mais com a multiplicação. Porque está gostoso, está confortável, está indo bem. Gosto do culto, gosto da minha célula. Está indo tão bem, a gente se dá tão bem, está tão gostoso aqui. Para que ficar com tantas, preocupações? Para que eu vou ficar, intranquilo com alguma coisa? Não está bom assim? Então, quero dizer nesta manhã para os irmãos, quando é necessário, Deus provoca ou permite que haja uma perseguição, porque a perseguição leva à dispersão. E falando melhor ainda agora, tá? Nós podemos dizer que quando há uma dispersão, há uma verdadeira multiplicação, porque necessariamente eu vou espalhar, necessariamente as coisas vão acontecer. E é assim que tem que ser, e é assim que tem que ser. Então, vamos aproveitar o exemplo desta igreja de Atos, que esta igreja de Atos é a mesma igreja de agora. Então eu vou repetir aqui o que eu tenho falado aqui, semana após semana, porque eu tenho que repetir as mesmas coisas para segurança de vocês. Amém, Jesus? Eu tenho que repetir, tá? A gente enfoca aspectos e ângulos novos, mas sempre volta, não é? Nos ângulos que a gente está martelando. E é para fazer isso mesmo, porque a gente esquece facilmente. Então, nós precisamos ter visão de multiplicação. Tenho que multiplicar vidas para Jesus. Tenho que ganhar almas para Jesus. Tenho que fazer com que isso aconteça. Mas não vai acontecer se eu não saio do meu lugar. Não vai acontecer se algo não me levar a uma mudança. E eu posso buscar ao Senhor, ter ânimo nele para a realização de coisas tremendas. Mas agora, se eu não faço nada disso, vai ter que vir uma crise, para que através daquela crise eu possa então, agora vai ter que ser feito alguma coisa, Não dá para ficar assim como está. Então vamos lá, vamos resolver isso, vamos resolver essa situação, e vamos em frente, e vamos lá. Precisa alguma coisa sacudir. Será que você precisa ser sacudido pelo Senhor? Se você busca o Senhor incessantemente, Deus já vai, colocando no seu coração tudo o que é necessário. Mas se você ficar imobilizado, Ele vai permitir que alguma coisa deixe você inquieto, porque a partir disso você vai realmente buscar e você vai realmente ter uma outra atitude de coração e vai servir ao Senhor com muito mais alegria. Amém, queridos? É preciso entender isso. Então, os que haviam sido dispersos, o que eles fizeram? Pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Saíram de Jerusalém, foram para Samaria e foram para muitos outros lugares. E Jesus já tinha dito, que eles iriam proclamar o evangelho até os confins da terra. Mas eles não estavam ainda com essa ideia. Mas Jesus já não tinha falado que ia ser em Jerusalém, em Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Não falei aqui na ordem exata, tá? Judéia primeiro, depois Samaria, depois até os confins da terra. Ele já não tinha falado? Tinha ou não tinha? Jesus já tinha falado, mas eles tinham gravado isso no seu coração. Então é que nem nós, que às vezes a gente já sabe, não é? Quanta coisa a gente já sabe e parece que no coração ainda não chegou. Não é verdade? Na mente já chegou. Você já ouviu, você já declarou, você até já orou sobre isso. Mas parece que não desceu para o coração ainda. Tem que descer da mente para o coração. Tá? Tem que fazer parte da minha vida. Nós temos que entender isso. Tem que fazer parte da minha vida. Tá? Não basta só o conhecimento. Aliás, eu conheço pessoas que têm um tremendo conhecimento da palavra de Deus. Tá? Sabe tudo de cor.
mas a vida não condiz com esse conhecimento, porque não tem revelação, não tem uma busca incessante. A pessoa está presa em suas próprias ideias e acha que as suas próprias ideias é o Espírito Santo que está falando, está comunicando, e não é. Porque ela age de maneira totalmente fora da palavra de Deus. Mas se você perguntar para ela sobre o assunto, ela, pá, sabe o texto de cor. Ah, eu sei o texto, eu sei o contexto, eu sei a história, eu sei porque disse isso, sei porque aquele disse aquilo. Já viram pessoas assim? Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm vivência da palavra. Tá? E conheço pessoas que têm um conhecimento até mais básico, só que o básico que ela conhece, ela colocou mesmo para valer, para funcionar. Então, o conhecimento em geral vai sendo acrescentado na vida dela. Mas o que precisava ela realmente conhecer, logo de cara, ela está sabendo empregar muito bem. Por isso que às vezes você vê pessoas que são novas na fé e tem sido já uma grande bênção, né, nas mãos do Senhor. Parece que já estão na fé há 30, 40 anos, não é? Por quê? Porque põe em prática. Ah, mas ela já conhece tudo? Não, não conhece, mas ela já coloca em prática aquilo que o Senhor tem mostrado, ministrado ao coração dela. Amém, Jesus? Tá? Então, quando ocorrer uma crise, vamos aproveitar a crise? Vamos aproveitar a crise para crescer no Senhor e multiplicar, aleluia. Tá? Vamos ver dessa maneira? Ai, pastor, é difícil ver dessa maneira, né? Claro, humanamente sempre vai ser difícil, né? Eu quero crescer e multiplicar sem crise nenhuma. Você não quer também? Né? Mas tem hora que vai precisar. Tem hora que vai precisar, senão eu não vou me mexer, você não vai se mexer, não é? Então, Deus permite que certas coisas aconteçam, para a gente justamente, né, poder se movimentar para o lado certo. E aí, a crise vai passar. Os orientais falam que crise é sinônimo de oportunidade, não é? E isso está correto. Numa crise, eu sempre tenho a oportunidade de ir além. Superar aquela crise, aprender algo de Deus e ir além, somente pelo Senhor. Amém? Então, eles aproveitavam para pregar a palavra por onde quer que eles fossem. Você está aproveitando para pregar a palavra onde quer que você vá? Ou você está só com aquela vidinha regradinha, certinha, né? E fazendo a mesma coisa e tudo, e não passa daquilo. Não passa daquilo. Você faz o mínimo do mínimo, e às vezes acha que está fazendo muito. E não está. E não estamos fazendo muito. Estamos fazendo ainda muito pouco. Tá? Estamos fazendo ainda muito pouco e achando que estamos fazendo bastante. Não, não está não. Não está não. Então os que haviam sido dispersos, eles aproveitaram a oportunidade. Então eu quero dizer para vocês nesta manhã também isso. Aproveite a oportunidade que Deus coloca diante de você. Sem crise ou com crise, mas Ele coloca muitas oportunidades para mim e para você. Aproveita a oportunidade. Ah, eu tive lá no aniversário, lá, de não sei quem lá, ninguém é crente lá. Seja alguém que tem intenção. Querido, você gostaria que eu fizesse uma oração aqui pelo aniversariante? Que o pessoal não vai fazer nada, só vão cantar o parabéns. Ok? Então é claro que você não vai chegar e tomar conta do ambiente que não é seu, não é? Mas você chega e conversa. Gostaria que, né, eu fizesse uma oração pelo aniversariante aqui? Aí você já aproveita isso, porque dificilmente eles não aceitam. Já fizeram esse teste? Quem já fez esse teste? Tá? Faça esse teste quando você for convidado para alguma coisa. Tá? Oração. Oração. Começa pela oração. Aí na oração, você já tem a oportunidade de introduzir o Evangelho de Cristo. Tá? Você vai orar pelo aniversariante. Vai abençoar o aniversariante, a família do aniversariante. E já vai falando do Evangelho de Jesus. E que a tua palavra possa realmente penetrar, né? Possa, né, trazer amor aos corações, transformar vidas.
né? Você vai já introduzindo. E assim, dessa maneira, você vai contando com a simpatia, não só da família ali, mas de todas as pessoas que estão ao redor. Depois o pessoal até fala, ai, gostei muito da oração. Ai, bonita esta oração. Começa assim, tá? E aí você vai tendo oportunidade para falar mais e para convidar. Sabe? Para convidar a pessoa, tá? E para mostrar para ela quem você é em Cristo, tá? E fazer convites a ela, tá? É aproveitar as oportunidades. Repete comigo, aproveitar as oportunidades. Aproveita as oportunidades, tá? E tem muitas delas, tá? Que aparecem aí para você. Ah, mas eu não posso falar diretamente. Tem ambiente que você não pode falar diretamente, mas você vai ter a sabedoria do Espírito Santo e ele vai te conduzir de uma maneira que você vai, né, falando, vai introduzindo, né? O apóstolo Paulo estava lá em Atenas, cidade que adorava muitos deuses, né? Os deuses do Olimpo, né? Os olimpianos, não é como eram chamados, né? Adoravam muitos deuses, e eles tinham medo de estar deixando algum deus de lado, que eles nem tivessem sabendo quem era. Então tinha até um altar lá também para um deus desconhecido. Então aquele altar era ao Deus desconhecido. Porque aí se algum deus ficar bravo porque nós não estamos adorando ele, né? Vai ver aqui que tem um altar para ele aqui também. Né? Que a gente não sabe nem o nome, mas está aqui um altar para ele também. E aí o que o apóstolo Paulo fala? Ele chega, não ofende ninguém e fala, olha, eu vi que vocês em tudo são muito religiosos. Tá? Ele não ofendeu ninguém. Vocês são idólatras, vocês são isso, são aquilo. Ele não fez isso. Sabedoria do Espírito Santo. Eu vi aqui, ó, em tudo aqui, vocês são muito religiosos, olha, né? Quantos altares aqui, né? Para os deuses aqui, tudo. Então ele não menciona isso diretamente. Mas fala, vi, né? Olha, e vi também que tem um altar aqui, né? Para um Deus desconhecido. Quero dizer para vocês que eu conheço, né? Esse Deus desconhecido aqui. Vou falar para vocês a respeito dele. Justamente esse desconhecido aqui. Vou falar para vocês a respeito dele. Então ele usa, né, algo que estava acontecendo ali para poder se introduzir. Aí de início, não teve uma porção de conversões logo de cara. Não foi que já logo de cara uma porção de gregos se converteu. Mas eles começaram a ouvir. E depois até falaram para Paulo, um outro dia a gente até vai continuar a ouvir você. Chama interessante aquilo que você colocou. Né? Um outro dia a gente vai até ouvir mais. Né? Naquele momento eles deram uma barradinha, né? Mas ouviram, acharam os argumentos interessantes. E sabe o que acontece depois, na sequência da história? Muitos gregos acabaram depois abraçando a fé. Tá? Que eu já vi muito teólogo aí criticando Paulo, dizendo que Paulo não fez do jeito certo, que Paulo não começou falando da cruz do Calvário, e que nenhum grego se converteu, não é nada disso. Ele foi indo passo a passo, e os objetivos foram alcançados, porque depois muitos gregos aderiram à fé, tá? Então ele aproveitou a oportunidade, tá? Então aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade, não deixa escapar a oportunidade. Versículo 5. Filipe foi a uma cidade de Samaria, e ali o que ele fazia? Anunciava o Cristo. Sempre essa ênfase, anunciar o Cristo. Por quê? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nessa época, eles não eram chamados de cristãos ainda. Eles eram chamados de aqueles que são do caminho. Sabiam disso? Aqueles que são do caminho estão aí, ó, pregando. Aquele ali é do caminho. Eles falavam assim. O nome cristão passou a ser dado só lá na igreja de Antioquia. Que começaram a falar assim, eles parecem aquele Jesus lá, né? São que nem pequenos cristos.
Pequenos cristos são cristãos, tá? Pelo testemunho, porque parecem pequenos cristos, tá? Pelo testemunho é que eles passaram a ser conhecidos como cristãos. Não é porque era uma seita, uma nova religião, uma nova filosofia com o nome de cristã. Nem tinha esse nome, tá? E antes disso eles eram aqueles do caminho. Eles são do caminho. Que caminho? Porque Jesus é o caminho. Então eu sou do caminho, porque eu sou de Jesus. Ele que me conduziu, Ele que está agora habitando em mim através do Espírito Santo. Então, eu sou do caminho, aleluia. Então, queridos, anunciava-lhes a Cristo, porque tem que anunciar Cristo, e esse crucificado, aquele que morreu por nós e também ressuscitou ao terceiro dia. Podem ver que Pedro, no dia de Pentecostes, a grande pregação de Pedro foi o quê? Falar da morte, ressurreição de Cristo e a remissão dos pecados para todo aquele que crê. E depois termina dizendo: quem crer e for batizado, será salvo. Ok? Essa é a pregação básica. Os outros discursos que tem em Atos, é sempre essa temática. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que deu a sua vida, aquele que matou o pecado na cruz, aquele que veio nos perdoar todo o pecado. Percebem isso? Já leram todas as pregações do livro de Atos? Está cheia de pregação ungida pelo Espírito Santo de Deus. Começa com a de Pedro, e depois vai prosseguindo, tem outras. Tem a de Estevão, o diácono Estevão, né, que acabou até morrendo martirizado. Que o pessoal começou, né, a não aguentar ouvi-lo. Mas ele foi até o final e pregou no poder do Espírito Santo, sem temer pela própria vida. Porque sabia que para ele havia algo muito melhor. Paulo falou: o morrer para mim é lucro. Difícil pensar assim, né? A gente não pensa assim, né? A gente fala assim: não, puxa vida, que isso, né? Aí ele: não, morrer para mim é lucro. Né, eu já estou caminhando aqui, né? Logo, logo não vou mais ver vocês. Paulo começava a prevenir: logo, logo não vou ver vocês mais não. Então aproveita a oportunidade. Aproveita enquanto dá tempo. Aproveita para amar as pessoas nas oportunidades que você tem. Aproveita para mostrar Jesus nas oportunidades que você tem. Aproveita as atividades que a tua igreja promove para buscar a Deus em conjunto. Aproveita. Muitos de nós não estão aproveitando bem, estão aproveitando muito pouco. Então ouvem menos, ouvem pouco. Não percebem certos movimentos. Ficam sem saber de determinadas coisas. Que a gente com o tempo volta a falar, mas a gente não repete todas as vezes, né, a mesma coisa. Sempre tem algo novo para a gente estar trazendo. Não é verdade? Então nós precisamos, né, mudar esse foco. E precisamos sim aproveitar a oportunidade em cada lugar em que nós estivermos. E termos as nossas vidas sendo atraídas para a cruz do Calvário. Tá? A cruz do Calvário ela tem uma força atrativa. Porque nele, Jesus, nós somos atraídos. O pecado é morto na própria carne. Somos atraídos ali. E depois de atraídos pela cruz, o Espírito Santo vem e faz uma obra santificadora. E ele concede uma natureza nova dada por Deus. Amém, queridos? E aí, será que as multidões que ouviam essa pregação, elas davam retorno? Vamos ver se davam retorno. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, duas coisas aqui. Primeiro, ouviram Filipe? Ouviram ou não? Ouviram. Tem que ouvir. Primeiro tem que ouvir. Segundo, viram também os sinais milagrosos que ele fazia. Por quê? Porque os sinais dão uma autenticação. A pessoa vê o sinal e fala: isso aqui é sério. Olha aqui o sinal.
Jesus falou, bem-aventurados, né, aqueles que creram mesmo sem ver. Não é? Tomé não fez lá o teste, eu quero ver aqui, né? Quero ver aqui se tem a marca do cravo aqui na mão. Lembram disso? Tomé quis ver, não é? E Jesus deixou. Não, tudo bem, você precisa ver? Tudo bem, pode ver. Você precisa disso? Se você não vê sinais, você não vai crer? Veja então os sinais e creia. Então o Senhor é tão misericordioso, né? Que através dos sinais Ele faz crer. Mas Ele fala, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Tá? Porque a fé dele foi mais longe. Porque uma vez que ele creu, essa fé também vai fazer com que ele evidencie sinais da parte do Senhor. Mas ele não precisou dos sinais para poder crer, né? Foi mais longe. Mas se para começar você precisa ver, então veja. Viram? Esse é o nosso Deus misericordioso. Quais são os sinais que você tem evidenciado na sua vida? Quais são os sinais que as pessoas estão vendo? Estão vendo na sua vida? Tem sinais e maravilhas na sua vida? Tem? Tem? Levanta a mão aí quem tem sinais e maravilhas na sua vida. Levanta aí a mão. Tem? Olha aí, ó. E cadê as pessoas que você está trazendo então para Jesus? Cadê elas? Estão aqui? Estão aqui ou ainda não chegaram? Estão aqui? Estão chegando? Estão chegando? Fala então. Estão chegando, pastor. Em nome de Jesus. Isso. Tá? Então não é para ficar, né, fazer aquela cara séria assim, o pastor está perturbando aqui. Não, é falar, não, estão chegando. Vocês estão percebendo? A palavra vem para nos confrontar e nos alegrar depois em seguida. Confronta, mas depois traz esperança. Confronta, mas traz alegria. Confronta, mas traz energia. Energia do Espírito Santo. O mundo prega que você tem que achar toda a energia dentro de você mesmo, não é? E nós pregamos o quê? Que nós temos que achar em Deus que vai produzir em nós. Então tem diferença. Tem muita diferença. É a diferença entre algo funcional ou não funcionar. Ser eficaz ou não ser eficaz. Tem muita diferença isso. Na nossa própria força a gente se cansa e não alcança. Tá? Fiz aqui o joguinho de propósito, tá? Se cansa, mas não alcança. Tá? O resultado. Ele não vem. Ele não vem, por quê? Porque você fica na mesma. Você fica na mesma, porque é só na sua força. Mas na força do Senhor é diferente. Então quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Então o povo deu atenção. Agora para pensar, você tem dado atenção a tudo aquilo que tem sido dito da parte do Senhor? Você tem dado atenção? Ou você até concorda, mas tudo bem, né? Deixa para lá, mais uma semana se vai. Não é? Aqui eles deram atenção. E que maneira foi essa atenção? Unânime. Eles entenderam que eles precisavam ter unanimidade nas coisas primordiais. Tem detalhes que não precisa ter unanimidade, e nunca vai ter unanimidade, irmãos. Porque somos diferentes, não é verdade? Somos pessoas diferentes. Tem diferenças, os ministérios têm diferenças um do outro, né? E sempre vai ter, e não tem problema nenhum isso. Mas tem questões essenciais em que é preciso ter unanimidade. Questões que não são negociáveis. Cristo este crucificado, obra completa da cruz, morte e ressurreição juntamente com Cristo, habitação do Espírito Santo, sinais e maravilhas produzidos pelo Espírito Santo. Nada disso é objeto de negociação. Vamos negociar como é que vai ser esse negócio aqui. Não tem negociação nisso. Outras coisas pode negociar, não tem problema. Eu acredito que tal, o contexto era isso, o contexto era aquilo. Tudo bem, mas atente àquilo que Deus está falando para o seu coração agora. E tenha unanimidade. E nós precisamos ter unanimidade. E nós somos de Jesus, somos da família de Deus, mas nós somos igreja, comunidade da graça. Amém, Jesus? Tá? E eu vou enfatizar isso aqui.
tenho enfatizado isso nas nossas reuniões, né? Do ID, na vigília, eu já enfatizei isso. Precisamos vestir a camisa, ok? Então é claro que, em primeiro lugar, é a bandeira do Evangelho, é Jesus, é isso que a gente coloca em primeiríssimo lugar, é o que vai fazer a diferença. Mas depois disso, tem que vestir a camisa do ministério aonde você está inserido. Tem que amar o ministério aonde Jesus colocou você. Tem que amar, sim, conhecer, saber qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores e seguir esta visão, esta missão e esses valores. Nós vamos falar muito disso aqui com vocês, amém? Nós vamos insistir muito com isso aqui em relação a vocês. Por quê? Porque nós precisamos, né, entender qual é a nossa identidade. Claro, em primeiro lugar, a nossa identidade é em Cristo. É o que temos pregado aqui sempre. Mas temos que também entender que há uma identidade ministerial. Todos os ministérios que tem por aí têm a sua própria identidade, não tem? E é conhecido ou por isso ou por aquilo, é ou não é? Todos têm, é igual, é a mesma coisa, tá bom? Então se eu vou lá em outro ministério, eles vão falar também do ministério deles. Eles não vão falar assim, eu estou preocupado lá com a comunidade da graça lá de São José dos Campos. Lógico que não. Eles estão cuidando, né, do seu próprio ministério, amém, Jesus? Tá? É lógico, mas nós temos que saber, somos igreja, comunidade da graça. Uma igreja que nasce para pregar a obra da cruz, para mostrar o amor prático. As pessoas veem como é que nós amamos umas às outras, que somos uma igreja amorosa, afetuosa, é ou não é? Você não percebe isso? Somos uma igreja amorosa e afetuosa. Não vi quase ninguém falando amém aqui. Essa manhã tá meio travada aqui. Vamos destravar isso aqui. Amém ou não amém? Glória a Deus, melhorou bastante. Agora sim, tá? Então, uma igreja amorosa. Quando eu comecei a frequentar a comunidade da graça, as pessoas das outras igrejas falavam assim, olha como aquele povo da comunidade da graça se ama. Vede o quanto se amam, do jeitinho que está na Escritura. Vede o quanto se amam, é verdade? Tá? Quem conheceu, né, já a comunidade há muitos anos atrás sabe disso. E até hoje nós somos assim, não somos? As pessoas notam, né? Isso, nossa, que amor, que afetividade, né? Que jeito gostoso de receber as pessoas, não é? Você não se sente assim aqui? Então, se sinta bem assim aqui, né? E traz outros irmãos. Traga outros para participar desse amor, amém? Tá? Traz outros. Aproveita a oportunidade. Aproveita o que Deus fez. Dá valor no que Deus fez. Deus nos mandou aqui com um propósito. Eu podia ter ficado numa igreja de milhares de membros. Com tudo pronto. Com a estrutura gigante. Eu não precisava ter vindo com a minha família para São José dos Campos aqui, né? Para passar tantos sofrimentos, porque a gente passa muito sofrimento para implantar um trabalho. E já passei muitos aqui nessa cidade. Não tive só alegrias, não. Tive também muitos sofrimentos, porque faz parte. A nossa vida é assim, não é? Tem alegria e tem sofrimento, não é? Mas nós estamos aqui por quê? Porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Eu podia estar numa igreja muito grande, dizendo assim, minha igreja, né, tem não sei quantos mil membros, né? Que eu nem preciso ficar falando, vamos lá, gente, e tal, né? Que a coisa vai acontecendo, tá? Nem precisa enfatizar tanto certas coisas, porque já é o normal da igreja, tá? Eu podia estar fazendo isso. Mas eu e minha família fomos enviados aqui para essa cidade, para abençoar vidas, com esse amor diferente. Para as pessoas verem assim, vede o quanto eles se amam. Olha que palavra tremenda. Olha que, então eu tenho que dar valor. Eu tenho que dar atenção unânime ao que é dito. Tá? Eu tenho que dar atenção. Eu tenho que dar valor. Então eu quero dizer nesta manhã para vocês que estão aqui, tá? Deem valor àquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. E está fazendo na sua vida através desse ministério aqui. Como é que é esse ministério aqui? Qual é o nome? Igreja Comunidade da Graça em São José dos Campos.
tá bom? E espalha por aí. Tem muita gente que nem sabe que tem comunidade em São José dos Campos ainda. Tá? Ah, tem comunidade lá em São José, tem gente que não sabe. Precisa saber. Precisa saber. Tá? Vocês sabem que os nossos jovens já foram convidados, o Marcos e a Larissa já puderam dirigir louvor em trabalho da Comunidade da Graça, trabalho até nacional. Com pessoas das mais variadas comunidades, eles foram convidados para ministrar. Vocês sabiam disso? Tá? Não é evento local aqui, entendeu? É evento já nacional, com lideranças de comunidades aí, muito maiores que a nossa aqui, ok? Mas eles foram convidados e participaram, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém vê o valor que nós temos. Alguém vê, não é? Você vê? Você dá valor? Dê valor. Dê valor. Puxa, eu tenho uma proximidade ali com o pastor. Dê valor a isso. Muita gente não tem proximidade com ninguém. Muita gente reclama por aí, né? Que não tem esse amor, não tem essa proximidade. Dê valor naquilo que você tem, irmãos. Dê valor naquilo que você tem. Tá? E aí, em vez de ficar sério, você vai dizer, glória a Deus pelo aquilo que eu tenho aqui. Fraquinho, hein? Glória a Deus por aquilo que eu tenho aqui. Tá? É preciso isso, é preciso mudança. Tá? Eu tenho que dar mais valor, irmãos. Tá? Para de frequentar só uma vez cada 15 dias o culto, tá bom? Vem toda semana, amém, Jesus? Aqui eu não estou apontando você, tá? Não me interessa aqui isso não, tá? Mas venha toda semana. Vai na célula, tá? Ah, que célula eu poderia ir? Conversa com a gente, nós vamos te encaminhar para alguma. Nós temos vários endereços. Ah, tem alguma que eu possa ir? Claro que tem. Claro que tem. Sempre tem alguma para ir. Ok? E você vai. Amém, Jesus? Fala, eu vou. Ih, está muito fraco. Eu vou. Isso, tem que ser igreja dos atos do Espírito Santo, gente. Tá? Igreja dos atos do Espírito Santo. Que dá atenção unânime àquilo que é dito. Tá? Aquilo que é dito da parte do Senhor. Versículo 7. Espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. Pastor, o senhor já viu isso na Comunidade da Graça? Eu já. Culto prestes a começar. Pastor, vamos dar início então a esse nosso culto desta noite aqui. Só de falar assim, um monte de espíritos começaram a gritar. Tanta era a unção presente ali naquele momento. A unção do pregador, a unção daqueles que estavam ali. Aí vários espíritos gritaram. Aí saiam agora, em nome de Jesus. E aí os espíritos saíram. E foi um monte de gente ao mesmo tempo assim. Mas assim, o culto começando, tá? Não teve pregação antes, tá? Não tinha tido ainda nem a primeira oração, tá? O senhor já viu isso, pastor? Já. Como que isso aconteceu? Oração em jejum antes. Oração em jejum antes. Pessoas preparadas, o povo preparado, tá? Que o objetivo era esse, trazer libertação para a vida das pessoas. Então a coisa acontece, tá? E os demônios não aguentam e saem correndo, tá? Saem correndo, porque viram que, né, agora eu vou ter que sair, né, da vida dessa pessoa aqui. Vou ter que sair. E aí já gritou. Então olha aqui, ó, espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Você já viu paralítico e manco sair curado? Já viram ou não? Quem nunca viu? Levanta a mão se você nunca viu. Nossa, todo mundo viu então? Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Quem já viu curas milagrosas assim, ó? Na tua cara, assim, quem já viu? Isso, levanta a mão. Eu já vi, eu vi criança que nunca conseguiu andar desde bebê. Nunca conseguiu andar.
o culto não tinha começado ainda, os irmãos oraram pela criança. E a criança imediatamente andou. E começou a andar toda alegre assim, ó. Sabe? Tinha uns 3 aninhos ou 4 aninhos, entendeu? Andando assim, ó, tá? E estava para começar ainda o culto. O culto não tinha nem começado ainda. Na verdade, já tinha, né? Né? Formalmente não tinha. Vocês estão entendendo? Quando você chega aqui, já é para começar sinais e maravilhas. Tá? Quando você abraça o irmão, quando você se agrada, você não estou muito legal, já ora imediatamente pelo irmão. Não fala, você não está muito legal, eu também não estou. Né? Ai, quanta doença, né? E aí só falo de doença. Não, vai para a cura. Não, você vai ser curado em nome de Jesus. Vamos, né, um apoiar o outro aqui. E vamos, né, mudar esse negócio aqui. Aí você entra, outra pessoa, o outro entra feliz, alegre. Aí começa o culto, já começa com alegria o culto. É ou não é? Já começa com alegria. Tem hora que a gente começa o culto triste. Porque, aqueles problemas que eu estou passando. Sim, todo mundo está passando por uma porção de problemas. É ou não é? Eu também estou. O pastor também está. Tá? Vocês estão. Né? Então ninguém está passando por cima disso, né? E achando que está tudo 100%. Não é isso. Mas quando Jesus está no comando, a gente fala, em nome dele vai ser 100%. Com ele, né, conduzindo, né, a nau, vai ser 100%. Amém, Jesus? Mas não está dando, mas vai dar. Vai dar. Tá certo? Eu não estou aguentando. Está aguentando sim que você está vivo ainda aqui. Quando a gente fala, eu não aguento mais, mas você está vivo aqui falando que não aguenta mais. Ó. Então você não morreu. Né? Então é porque ainda está aguentando sim. Ainda está aguentando. Quando não estiver aguentando mais mesmo, né, nem vivo você vai ficar. Né? O Senhor vai levar. Tá? Mas você está aguentando sim, tá? E vai conseguir, e vai atravessar, e vai proclamar a palavra, com sinais e maravilhas, e vai atrair pessoas pelo amor de Cristo que tem na sua vida, aleluia, oh louvado seja Deus, e houve grande alegria naquela cidade, de São José dos Campos, aleluia, tá? É assim, tá? A gente tem que, né? E conta comigo, e eu estou aqui, e vamos lá, e vamos firmes, e vamos conseguir. E vamos declarar que não vamos derrotar o inimigo, vamos declarar que ele já foi derrotado em Cristo. Vai além. Não, nós vamos lutar aqui que nós vamos vencer o inimigo. Você já venceu, filho. Declara que você já venceu. Não é? Cristo já venceu lá na cruz o inimigo, expôs principados e potestades, né? Expôs publicamente, diz a Escritura, né? Os principados e potestades. Está tudo na Bíblia. Percebe? Está tudo na Bíblia, é só você crer. Só você crer. Pastor, mas não depende da situação. Não depende, depende de você crer. Creia e o Espírito Santo te revela e te mostra o que você realmente deve fazer. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, houve grande alegria naquela cidade. Então, vai haver muita alegria nesta cidade. Tá? Dê valor para aquilo que Deus tem feito aqui, tá? Através desse ministério, ok? A igreja de Deus, ela permanece, você queira ou não, faça ou não, ela vai em frente. Tá? Os ministérios, queira você ou não, eles vão em frente, tá? Eles vão em frente, então não perca a oportunidade, agarra a oportunidade, tá? Agarra a oportunidade e dá valor, dê valor, tá bom? Você faz parte da Igreja Comunidade da Graça que influenciou fortemente a Igreja Evangélica do Brasil, não é de São Paulo, tá? Do Brasil, vocês sabiam disso? Influenciou o louvor e a adoração. O louvor e a adoração era tudo assim, muito formal, quadradão, aquela coisa toda. Quem começou realmente com esse louvor mais solto, mais liberto, tá? Foi a Comunidade da Graça, pastor Ademar de Campos, tá? E as igrejas iam na comunidade para aprender, para depois fazer nas suas igrejas também. E muitos, né, tentavam fazer nas suas igrejas, os pastores não deixavam.
sabe? Era uma luta. Eu ainda presenciei isso daí. Eu também tive uma época que não era ainda da Comunidade da Graça, e que eu também ia lá também para aprender, sabiam disso? Eu próprio, aconteceu isso comigo, eu ainda não era da comunidade. Eu ficava 2 horas na fila para poder ouvir a palavra e louvar a Deus. Vocês já pensaram o que é dar valor nas coisas? Eu e um monte de gente, tá? A gente na fila, na Avenida Liberdade, no centro do Professorado Paulista. Não sei quantos aqui conhecem ali, tá? Entre a estação do metrô Liberdade e a estação São Joaquim, tá? Entre essas 2 estações de metrô. Centro do Professorado Paulista, o CPP, tá? Ali nós tínhamos os encontros de paz da Comunidade da Graça. E vinha gente de tudo quanto é denominação. Não é porque a comunidade queria que as pessoas saíssem das suas igrejas e viessem para a comunidade, não era isso. Mas ela queria ali influenciar, tá, o mundo evangélico, tá? E as pessoas ficavam 2 horas na fila. Eu fiquei muitas vezes 2 horas na fila para poder ouvir a pregação da obra da cruz, para ter um louvor e adoração diferente. Então, o pessoal ficava admirado quando vinha. Olha como eles se amam, olha como eles se abraçam, sabe? Eram os comentários. Olha como é que isso daqui é diferente. A Valnice Milhomens, conhecem ela, né? Valnice Milhomens também esteve lá visitando. Eu estava lá nesse dia, né? Ela ficou encantada. Ela falou, nunca vi um auditório tão ungido para louvar e adorar a Deus como esse aqui. Sabe? Ela falou, eu quero levar todo mundo aqui lá para a minha igreja aqui. Ela falou, entendeu? No microfone lá. O Beto deu, né, a palavra para ela, né? Falou, eu quero levar todo mundo aqui comigo. Sabe? Aham. Aham. Foram fazer outro baile, né? O baile do Senhor Jesus. Né? Então, queridos, né? Sabe, coisas assim, sabe? A Comunidade da Graça influenciou a igreja evangélica brasileira, tá? Esses grandes ministros de louvor que vocês veem aí hoje, conhecidos, famosos e tal, todos eles se inspiraram no Ademar, tá? E falam da sua gratidão pela vida do pastor Ademar de Campos, tá? Sabe, vocês precisam conhecer a influência da igreja a qual vocês pertencem. Que ela não é só aqui, né, o nosso povo aqui, entendeu? Ela tem muitas ramificações, tá? E influenciou muito, tá? Influenciou muito. O pastor Carlos Alberto é conhecido por todo mundo. Todo mundo nessa igreja do Brasil conhece ele, tá? Ele também presidiu o conselho de pastores, né, do estado de São Paulo também durante alguns anos, né? Eu até fiz parte também. Eu tinha até uma credencial do conselho também. Fazia parte lá também, não é? E a gente se reunia ali. E, sabe, aquela influência. E obra da cruz da turma. E obra da cruz, e obra da cruz, e obra da cruz. Tá? E o amor prático. Então as pessoas sempre viam isso, tá? Então foi longe essa influência, tá? Foi longe. Hoje nós participamos aí também, temos os nossos representantes, né, da Comunidade da Graça, até no movimento das igrejas mais relevantes do mundo. Tá? Existe um movimento assim, tá? As igrejas mais relevantes do mundo. A Comunidade da Graça faz parte. Você não sabia, tá? Você não sabia, tá? E nós temos lá ótimos representantes. Inclusive o pastor Fernando, tá? É um dos nossos representantes nesse organismo mundial, tá? Que não é as igrejas do Brasil, é do mundo inteiro, tá? Então, a Comunidade da Graça é muito relevante. Por quê? Porque está realmente pregando o evangelho verdadeiro, a obra da cruz, o amor verdadeiro em Deus e pelos irmãos. Amém, queridos? Então, o pastor está insistindo, eu vou insistir bastante com isso. Vocês têm que conhecer, têm que ter alegria de participar e dar valor ao que vem. E dar valor, tá? Os irmãos de segunda-feira que fizeram maturidade cristã, né? Que material
Que material rico, não é? Ficamos o ano inteiro, né? O ano inteiro no Maturidade Cristã, né? 13 lições, mas é tão profundo que a gente ficou o ano inteiro. E vamos ter a formatura sexta-feira que vem, daqui a pouco o Lucas vai explicar, né? Vai ter a formatura aí das mulheres e dos homens, né? Que concluíram aí os seus cursos de segunda-feira. A gente dá material de apoio. Não é a igreja inteira que fez, né? Devia ser, né? Mas nós temos material muito maravilhoso, muito bom. Que ensina para valer, né, James? Material excelente, não é? A gente não encontra facilmente material tão bom assim, né? Até existem materiais bons, mas, né? É de uma qualidade, né? Que eu fico impressionado. Cada vez que eu vou lá, eu aprendo, tá? Ah, pastor, mas o senhor já não sabe tudo lá? Sei não. Eu estou sempre aprendendo. Cada vez que eu volto ali, né? Puxa, olha, não tinha pensado nisso. Olha, não tinha reparado naquilo. Aprendendo sempre, o tempo inteiro. É maravilhoso. Dê valor. E proclama a palavra no poder do Espírito Santo. E atrai as pessoas através da sua vida. E ame e aproveite as oportunidades. Amém? Fica isso na sua mente, mas não só na mente. Fica no seu coração. Aproveite as oportunidades. E dê valor naquilo que você tem. E ouça de maneira unânime, como aquele povo de Samaria fez, tá? E tiveram grande alegria. Eles ouviram, eles pararam para ouvir. Pararam para ouvir. Então pare, ouça e haja em seguida. E faça isso, tá? E faça isso. Não falte nos cultos, não. Não falte no encontro da célula, não, tá? Célula não é um dos ministérios dessa igreja aqui, não. Não, não é. Nós somos igreja de duas asas. Uma asa é o coletivo, tudo que fazemos coletivamente. A outra asa são as células, as igrejas em casa. De casa em casa, ok? Então, se você fica numa asa e não fica na outra, fica assim, ó. A aerodinâmica fica ruim, tá? Precisamos unir as duas coisas. Mas não dá para unir as duas coisas se você vai uma vez por mês no encontro de célula. Não contata ninguém, não fala com ninguém, de vez em quando você vai. É muito pouco, irmãos. Vocês concordam comigo? É pouco. Tem que ir para valer, participar mesmo. Você vai ver a diferença. Agora, não dá tempo de ver a diferença se eu quase não vou. Eu não sinto, né? A máquina como um todo rodar. Eu não sinto. Tá? Por quê? Porque eu não estou envolvido o suficiente. E aquilo que é dito num dia, vai ser dito de novo daí a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá? Não vai ser dito de novo logo no dia seguinte. Aí você já perdeu de saber aquilo ali, de ouvir aquilo ali. Tá bom? Então eu quero incentivar vocês, tá bom? A uma ampla participação em tudo, tá? Faça isso e você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus, tá? Cadê o glória a Deus agora? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ficar em pé comigo aqui agora. Fique em pé comigo, vamos orar.